Olá, pessoal. Olha só, hoje a gente vai começar a falar sobre o capítulo C4, ok? Então, essa é a nossa primeira aula sobre esse capítulo. E, particularmente, eu gosto muito dessa parte da matéria que a gente vai estudar nesse e no próximo capítulo, que é para falar sobre o sistema solar. Ou seja, a gente vai começar agora a discutir os aspectos sobre astronomia, ok? Então, é uma parte da matéria que, em geral, todo mundo gosta bastante, ok? Então, olha só, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar definindo o que é o universo. Então, olha só, segundo Carl Sagan, que provavelmente a maioria de vocês já ouviu falar daquela série Cosmos, o cosmos é tudo o que existe, sempre existiu e sempre existirá, ok? Na astronomia, o universo corresponde ao conjunto de toda a matéria e energia existente. Então, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é isso daqui, que cosmo é a mesma coisa que universo, ok? Então, quando a gente fala de cosmo, a gente está falando ali do universo. Então, gente, basicamente, quando a gente fala de universo, a gente está falando de tudo que a gente conhece. Tudo que está dentro do planeta Terra, o planeta Terra que está dentro de um sistema solar, que está dentro de uma galáxia, que faz parte ali de um conjunto de outras galáxias. Então, tudo isso que a gente está falando é o que a gente chama de universo, ok? Então, o universo é um local imenso e que para muitos é infinito. Por que para muitos, gente? O universo, existem várias teorias a respeito de se o universo é infinito ou se ele é finito, ok? Ainda não se tem um consenso científico a respeito disso. Alguns dizem que o universo é infinito. Dentre os que dizem que o universo é finito, tem aqueles que falam que o nosso universo está em expansão. Ou seja, que ele é finito e está aumentando. Já que se ele fosse infinito, não tem como ele nem aumentar e nem diminuir, ok? Então, alguns dizem que o nosso universo está aumentando. Outros dizem que o nosso universo é finito e está diminuindo de tamanho. Então, ainda existem muitas teorias e nenhuma conclusão a respeito dessas coisas, ok? Então, basicamente, o que a gente vai falar, o que a gente sabe sobre o universo é o que a gente vai estudar aqui, ok? E essa palavra, gente, universo, ela vem do latim, que é da palavra universo, que significa todo inteiro, ou tudo em um só, ok? Então, a maioria das palavras que a gente estuda, elas vêm vem do latim, ok? E o universo também é uma palavra que veio do latim. Então, no latim tem esse significado aí, todo inteiro ou tudo em um só. De uma forma geral, gente, o universo ele é formado por galáxias, estrelas, nebulosas, planetas, satélites, cometas, asteroides e radiações. Nesse radiações aqui, a gente pode entender como energia, ok? E outras coisas mais que a gente ainda não descobriu. Então, como eu falei, pelo universo ser uma coisa tão grande, a gente ainda não tem muita noção de tudo o que tem no universo, ok? Então, a gente vai estudar aqui as coisas que a gente conhece. A gente vai ver o que são galáxias, estrelas, as nebulosas. A gente vai ver a diferença entre cometas, asteroides, ok? Tudo isso a gente vai estudar aí nas nossas próximas aulas. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a origem do universo. Desse estudo, né, sobre o universo. Então, desde a antiguidade, gente, o homem ele olha intrigado para o céu, buscando respostas para as questões de onde viemos, para onde vamos, como funciona o universo, do que o universo é feito. Então, isso foi uma coisa que sempre intrigou e fascinou muito o homem, ok? Afinal de contas, se hoje, quando a gente olha para o céu, a gente já fica admirado com as estrelas e tudo mais, imagina antigamente em que a gente tinha uma atmosfera terrestre muito mais limpa,
muito menos luz artificial, então o céu ele era muito mais límpido. Então, quando as pessoas da antiguidade olhavam para o céu, elas viam uma quantidade de estrelas muito maior do que a gente consegue observar hoje, ok? Então, isso foi uma coisa que sempre intrigou e fascinou muito o ser humano. Compreender o universo e seu funcionamento é compreender as nossas origens, pois, como já dizia o Carl Sagan, que é um físico divulgador de ciência, somos poeira das estrelas. Porque, afinal de contas, gente, tudo o que formou-se a Terra, todos os componentes físicos que formou a Terra, vieram de estrelas e vieram de pedaços de estrelas e de outros corpos celestes que foram se agregando ali para formar o planeta Terra. Ok? A gente vai ver um pouco melhor disso quando a gente for falar na próxima aula sobre a teoria do Big Bang. Ok? E então, olha só, vamos ver um pouquinho de história sobre a história da astronomia. Desde o início da história da humanidade, há registros de observações dos corpos celestes. Os antigos escritos chineses falam de fenômenos astronômicos, como os eclipses, surgimentos de cometas e etc. Então, mesmo antigamente, quando a gente observava esses corpos apenas a olho nu, já existiam muitos registros desses fenômenos, ok? Os antigos navegantes, eles se orientavam pelo movimento da Lua e pelas estrelas. Então, não tinha GPS, não tinha nada disso. Então, a única coisa que eles tinham para se orientar era exatamente esse movimento da Lua, a posição das estrelas, o movimento do Sol, ok? As mitologias gregas, romanas e de outros povos do passado colocavam seus deuses no céu e procuravam explicar os fenômenos observados como manifestações divinas. Então, gente, a mitologia grega, baseada lá nos seus deuses, ela tinha os deuses muito ligados à natureza e cada deus responsável por explicar algum fenômeno. Então, a gente tem aí, por exemplo, o deus máximo da mitologia grega, que era o Zeus, que era o deus dos raios, ok? Então, quando a gente tinha uma tempestade, isso era explicado pelos raios, pela fúria de Zeus. Tínhamos também o deus Apolo, que era o responsável pelo sol. Então, era esse deus que era o responsável por puxar o sol com a sua carruagem e fazer o movimento do sol ali no céu. Então, essas mitologias, tanto a grega como a romana e dentre outras, sempre utilizou de seus deuses para explicar esses fenômenos. Tanto que o nome dos planetas do sistema solar, tirando a Terra, né, são baseados nessa mitologia. Os nomes dos planetas, eles possuem o nome dos deuses romanos. Ok? Então, foi a partir dessas observações aí sobre a posição dos astros, o movimento do Sol, o movimento da Lua, que surgiram os conceitos de dia, de noite, de mês, ano, que a gente utiliza no nosso cotidiano, ok? Então, todos esses conceitos, eles são baseados nos movimentos dos astros em relação à Terra, ok? Então, quando a gente fala de uma hora, de um dia, isso é sempre baseado como referencial à Terra. Se a gente fosse para um outro planeta, por exemplo, a duração de um dia seria diferente da duração de um dia que a gente tem na Terra. Então, todas essas características aí são características que são baseadas no nosso planeta, na vivência que a gente tem aqui dentro do nosso planeta, ok? Porém, os estudos científicos propriamente ditos sobre os astros, ele começou apenas quando surgiram os primeiros filósofos da Grécia Antiga, ok? Então foi ali, naquele momento, que pela primeira vez foi tentado explicar os movimentos dos corpos celestes sem recorrer aos mitos e à religião, ok? Então são dos filósofos gregos que a gente tem as primeiras descrições do nosso sistema planetário. Ok? Então, foi só a partir desse pensamento filosófico grego que a gente começa a ter ali uma observação exatamente do céu. E aí,
foi que começou a ser criadas realmente teorias científicas que tentassem explicar aquele movimento sem utilizar de mitologia, sem utilizar a religião para explicar tudo aquilo ali, ok? Então, lá, na obra intitulada Almagesto, o último grande astrônomo da Grécia Antiga, que é o Ptolomeu, Cláudio Ptolomeu, ele viveu ali no século II depois de Cristo. A gente tem ali uma explicação, uma primeira tentativa de explicação para isso. E ele propõe um sistema que a gente chama de sistema planetário geocêntrico, ok? E ele recebe esse nome, gente, porque ele estabelece a Terra como centro do nosso sistema solar. Então, esse prefixo geo vem de terra, o cêntrico de a Terra estar no centro do nosso universo, ok? Então, esse foi o primeiro sistema que foi utilizado para explicar o movimento dos astros. E para a época, gente, esse modelo fazia muito sentido, porque a humanidade usava a própria Terra como ponto de referência, né? Então, as observações feitas por todos os filósofos gregos, por todos esses astrônomos, tinha a Terra como referencial. Além do que, isso concordava muito com o pensamento religioso da época, né? De colocar a Terra, de colocar o ser humano como centro do universo, já que o ser humano era considerado, e ainda é por muitos, né? Considerado ali a criação, a obra-prima de Deus. Então fazia muito sentido para o pensamento da época e para as observações que podiam ser feitas. Afinal de contas, essas observações eram feitas apenas a olho nu. Então, a gente conhecia muito pouco do nosso sistema solar. O que a gente conhecia do nosso sistema solar era basicamente a Terra, a Lua, os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Saturno e Júpiter e o Sol, que são planetas, que são os astros celestes ali, que são possíveis de serem observados a olho nu. Ok? Então, segundo esse sistema solar, a Lua e o Sol descreviam órbitas circulares em torno da Terra. Ok? E, além disso, os demais planetas, cada um deles ia descrever uma órbita circular em torno de um centro ali, e, por sua vez, esses planetas descreveriam também um movimento circular em torno da Terra. Então, o que acontecia era isso daqui, ó. Mercúrio girava em torno de um centro ali, e junto com esse movimento que ele ia fazendo, ele ia movimentando ali em torno da Terra em um movimento circular. Então, ele ia fazendo basicamente, gente, um movimento que seria algo bem parecido com isso daqui, em torno da Terra, ok? E os outros planetas seguiam também aí esse mesmo movimento em torno da Terra, ok? E essa órbita eles descreviam como circular, porque a circunferência, gente, sempre foi considerada a forma mais perfeita. Então, como queriam manter um sistema perfeito, o círculo era o que fazia mais sentido para a época, ok? E esse artifício, ele era necessário, como eu falei, esse de que, além de girar em torno da Terra, esses planetas eles giravam em torno de um eixo central, ele era necessário para explicar as observações dos movimentos dos planetas no céu, ok? Porém, esse sistema, gente, era um sistema muito complexo, né? Já que o planeta ele descrevia ali vários movimentos em torno de vários eixos diferentes. Então, era uma explicação muito complexa. Com o passar do tempo, foram criados ali vários, como a gente já viu em aulas anteriores, vários instrumentos que facilitaram essa observação, certo? Então, durante muito tempo, esse sistema de Ptolomeu se manteve aceito sem nenhum tipo de contestação, ok? E aí, somente no século XVI é que foram levantadas novas hipóteses sobre o universo. Então, a gente passou muito tempo, muitos séculos, acreditando naquela teoria da Terra como centro do universo, ou seja, na nossa teoria geocêntrica, ok? Porém, Copérnico
na sua obra sobre Revolução dos Corpos Celestes, que foi prudentemente publicada no ano em que ele morreu, rompe com esse passado, propondo que o Sol é que seria o centro do nosso universo, certo? Então, por isso que o sistema planetário, esse sistema planetário, é chamado de heliocêntrico, ok? Porque hélio vem de Sol, cêntrico, o Sol no centro do sistema solar. Então, o Copérnico, ele foi o primeiro ali em que essas ideias foram mais aceitas. Ele não foi o primeiro a propor esse tipo de ideia, ok? Essa ideia já tinha sido proposta antes, porém não foi basicamente ignorada por todos na época. Então, o primeiro a ter essas ideias levadas a sério foi Copérnico, ok? E por que aqui, gente, a gente tem essa questão de essa obra ter sido prudentemente publicada no ano da morte dele? Porque, como vocês já estudaram história, nessa época, qualquer pessoa que tinha ideias contra o que a igreja acreditava, eles eram considerados hereges e queimados na fogueira. Então, essa questão aí foi uma das questões que ajudou muito com que o sistema heliocêntrico demorasse tanto para ser aceito, ok? E aí, nesse sistema, naquela época, ainda se conheciam apenas os mesmos 6 planetas, ok? Que seriam Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno, nessa ordem em relação à distância do Sol. E eles continuavam, segundo Copérnico, descrevendo órbitas circulares. Porém, nesse momento, não em relação à Terra, ok? Todos esses planetas girariam em torno do Sol. Apenas a Lua é que continuava girando em torno da Terra, ok? E aí, o Galileu, que foi um outro astrônomo muito prestigiado, ele foi um ardente defensor das ideias de Copérnico, ok? E a utilização dos instrumentos ópticos que a gente viu nas últimas aulas, que ele desenvolveu, que ele aperfeiçoou ali. Então, a utilização sistemática desses equipamentos nas observações astronômicas possibilitou que Galileu ele tivesse fortes evidências a favor do sistema planetário heliocêntrico de Copérnico, ok? Então, uma dessas evidências foi a descoberta de um dos satélites de Júpiter, que aí deu força para a teoria de que se havia corpos, no caso os satélites, que giravam em torno de um outro planeta que não fosse a Terra não poderia ser considerada como o centro do universo, ok? E aí, aqui eu coloquei algumas imagens, ok? Do Galileu, de alguns instrumentos que foram utilizados na época, só para vocês terem uma ideia. Depois vocês dão uma olhadinha melhor aí nesse material. E aí, olha só, um outro fator que ajudou muito que essas ideias fossem aceitas foi a descoberta da ideia de inércia, que é a tendência dos corpos em movimento de permanecer nesse estado com velocidade constante. Então, esse foi um elemento muito importante para dar mais força ao modelo heliocêntrico. Por quê? O que muitas pessoas do sistema geocêntrico afirmavam era que se a Terra estivesse em movimento, quando uma pessoa pulasse para cima, ela deveria voltar no chão em um ponto diferente, já que quando ela pula, a Terra se movimenta embaixo dela e ela voltaria para o chão em um ponto diferente do ponto de partida, ok? Então, isso era uma coisa que os defensores do movimento do sistema geocêntrico afirmavam, né, para garantir de que a Terra estaria em repouso no centro do universo. E aí, porém, se a gente usar os conceitos de inércia, a gente consegue mostrar que quando a pessoa pula, quando ela estava em contato com a Terra, ela tem a mesma velocidade de movimento da Terra. Por isso que a gente não consegue perceber esse movimento da Terra estando dentro da Terra. E aí, quando ela pula, ela continua com essa mesma velocidade em relação ao Sol que ela tinha antes de pular.
ok? Então, como essa velocidade é mantida, quando a pessoa volta para o chão, ela volta com a mesma velocidade e ela volta no mesmo ponto, já que ela continuou se movimentando em relação à Terra, ok? Então, o que a gente vê aqui, gente, é que a evolução da ciência, ela se dá em vários aspectos. Então, conhecimentos que são feitos em determinadas áreas influenciam muito para se comprovar os conhecimentos que são feitos em áreas diferentes. Então, para se desenvolver a astronomia, esses conceitos de astronomia, foi preciso desenvolver vários outros conhecimentos ali científicos de física na época, ok? E aí, entretanto, como a gente já viu, coube a um outro astrônomo contemporâneo de Galileu, que foi o Kepler, que a gente já estudou as leis de Kepler, e a gente viu um pouquinho da história dele. Então, coube a ele estabelecer de forma definitiva como que os planetas se moviam em volta do Sol, em órbitas elípticas e não circulares, igual a gente viu no capítulo anterior sobre as leis de Kepler, ok? Então, apesar de Galileu ter feito vários estudos, ter feito várias observações, foi Kepler que conseguiu realmente ali estabelecer uma lei científica que explicasse esses movimentos, ok? E como a gente viu, o Kepler, ele foi um discípulo e assistente do Tycho Brahe. Então, a partir dos estudos de Tycho, é que Kepler fez as observações e fez todo o trabalho dele, como a gente já viu. Ok? Atualmente, gente, a gente considera que o nosso sistema solar, que o sistema solar em que a Terra está incluído, é constituído de 8 planetas, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nessa ordem, em relação ao Sol, ok? E, gente, é muito importante que vocês se lembrem dessa ordem aí dos planetas em relação ao Sol, ok? Então, vocês saberem essa ordem é extremamente importante aí para resolução de exercícios e várias outras coisas, ok? E aí vem aquela questão, e Plutão? Então, olha só, o que aconteceu, gente, foi que em 2006, durante uma reunião da União Astronômica Internacional que ocorreu lá em Praga, ok? Plutão, ele deixou de ser considerado um planeta, ok? Então, ele deixa de ser considerado um planeta e passa a ser considerado o que a gente chama de planetas anões. Mais para frente, a gente vai ver qual a diferença aí que faz com que um planeta seja considerado um planeta ou um planeta anão, ok? E então, juntamente com Ceres, Eris e outros que a gente tem no nosso sistema solar, ele passou para essa categoria de planetas anões. E aí, olha só, Ceres é um planeta anão que está situado entre as órbitas de Marte e Júpiter, certo? Em uma região que a gente chama de cinturão de asteroides, é uma região em que a gente tem vários asteroides ali em movimento, ok? Eris, que também recebeu o nome de Xena inicialmente, ele é um planeta anão maior do que Plutão, mas que está bem mais longe do Sol. Então, o Eris, ele está a 16 bilhões de quilômetros do nosso Sol, enquanto o Plutão, ele está a 6 bilhões de quilômetros, aproximadamente, ok? E aí, depois a gente vai ver um pouquinho melhor essas características aí desses planetas e entender melhor essas classificações que a gente tem, ok? Então, gente, por hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a teoria do Big Bang, ok? E algumas outras, e começar a ver aí alguns desses componentes que a gente tem no sistema solar, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta, vocês podem me mandar por e-mail ou então fazer aí no questionário de presença, ok? Que eu vou responder nas próximas aulas. E não se esqueçam de registrar a presença de vocês, ok? Então, tchauzinho e até semana que vem.